Olá a todos e dando continuidade ao nosso módulo de orçamento especializado, hoje iremos fazer a elaboração de um orçamento e vamos dar uma análise assim, no foco da memória do cálculo. O que eu quero que seja fixado aqui nesse ponto aqui, sempre que for ser elaborado um orçamento, a gente precisa ter 4 pontos que vão ser falados mais à frente. Mas temos que sempre focar na memória de cálculo. Por quê? A memória de cálculo ela é a base de todo o orçamento, ela é onde você vai ter o custo real quantitativo daquilo que vai precisar para você conseguir precificar aquilo que necessita ser feito no orçamento, no levantamento, no local, certo? Então, para ser feito isso, a memória de cálculo ela precisa ser clara, ela não pode gerar dúvidas, ela não pode de forma alguma ser dúbia. Então, eu acredito que precisa se ter todas a necessidade da memória de cálculo precisa ser limpa. Então, ela precisa ter essa clareza de não gerar dúvida para a fiscalização. Para não parecer que você está fazendo alguma coisa para poder esconder aquilo, colocando itens a mais para poder aumentar o orçamento e aí o cálculo ser ruim. Aqui é um exemplo de um orçamento feito pelo modelo da Cefaz, e a gente percebe que aqui é um tipo diferente da Secretaria da Educação, onde o modelo do orçamento é feito por módulos, por itens, e geramos o valor total aqui, esse foi o valor de 68 mil, mas aqui é só uma base para ter noção mais ou menos como é o orçamento. Então aqui a gente vai ter a aba de itens, depois temos os códigos, a fonte, então qualquer fonte que for utilizada com base no termo de referência a gente precisa estar descrito aqui, a descrição do serviço, certo? A unidade, a quantidade, o preço unitário e o preço total. Nesse modelo aqui, esse preço unitário aqui ele já vem com desconto, levando em consideração o lote da planilha do Cefaz. Esse é o modelo que foi feito pela planilha, mas para cada planilha, para cada orçamento, para cada contrato vai ter uma planilha igual ou diferente, mas de forma similar. Então aqui eu trago aqueles 4 pontos que eu falo que precisa ter na parte do orçamento. Então, para a elaboração do orçamento a gente precisa ter a identificação dos serviços. Então, chega-se a demanda, vai fazer um serviço na escola tal, no local tal. A gente precisa saber que vai fazer uma revisão de cobertura, vai precisar olhar a parte de esquadria, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica. Então, essa identificação de serviços ela é crucial para poder o início dos serviços. Após isso, a gente vai ao local para poder fazer a coleta de dados. Esse coleta de dados é o próprio levantamento, onde a gente precisa ser bem criterioso naquilo que vai precisar. Então, toda essa coleta de dados ela precisa ser embasada no termo de referência, nos itens que são válidos para a empresa. Então, são todos aqueles itens que são bons, que a gente precisa ter uma analisada melhor. Então, aquela parte da revisão, todas as partes de revisões, cobertura, esquadria, fogo, luminária, parte elétrica, isso tudo precisa ser feito criticamente e bem detalhado, certo? Por que detalhado? Porque a próxima etapa é fazer o cálculo e a memória de cálculo. Então, essa memória de cálculo você precisa descrever os ambientes. Por exemplo, eu vou descrever que na sala 1 eu vou precisar fazer a pintura. Então, eu peguei que a pintura tem 5 por 6 e o pé direito lá é 1,80. Então, eu vou fazer todo o cálculo do perímetro, vou multiplicar pela altura e eu também vou dar o desconto necessário para a parte da pintura efetiva. Então, eu tenho uma janela que ela tem 1,20, mas a parte de pintura é só 60, então eu vou dar o desconto de 1,20 vezes 60. A porta, a mesma coisa. Então, tudo que precisar dar desconto na parte da pintura precisa ser bem detalhado. Após finalizar todo o orçamento e finalizar toda essa parte, vai o último ponto, que é a revisão. Então, a gente precisa revisar. É necessário revisar o orçamento que foi feito para que não há dúvidas, não há
esquecimento de algum serviço que foi colocado. Então, faça essa revisão para validação, para após fazer o procedimento de passar para quem for enviar o orçamento. Né? Aqui eu trago um exemplo, né, de uma moeda de cálculo para aplicamento de massa látex em parede. E você vê, é possível perceber que temos aqui todos os ambientes do local, então vários blocos aqui, essa memória é muito grande, mas aqui a gente tem 1279,37 metros quadrados. E aqui foi tudo bem descrito, então na secretaria a gente vê que temos um comprimento de 6,90, uma largura de 5,70, um pé direito de 2,75, o perímetro, que é a soma esses dois lados, os 4 lados da parede, o desconto que foi aplicado, né, por esquadrias, janelas e qualquer outra coisa que precise ser descontado, levando em consideração que o SINAP ele desconta toda a área efetiva, né? Então qualquer área que precisar descontar, o SINAP ela vai descontar, diferente do TCPO. O TCPO, que é uma elaboração, ele vai descontar, acredito que apenas tudo que excede de 2 metros. Então temos que analisar qual é a análise qual o critério que está sendo usado pela fiscalização. Na maioria aqui vai usar o SINAP. Então aqui a gente tem a área, né, efetiva de perímetro vezes altura. Aqui a gente vai ter vezes essa porcentagem, né, porque foi fixado que a massa látex na parede só vai precisar fazer 50%. Levando em consideração que a gente não ia fazer do zero, então só uma parte ia ser feita. Isso aqui é multiplicado menos a parte do desconto, e aí a gente chega no valor de pintura para essa aula. Isso tudo segue para todos os ambientes. No final a gente tem o valor total, que é o valor que vai somar no nosso orçamento, na parte analítica, e aí a gente vai conseguir gerar o valor do serviço. Agora eu quero trazer para vocês uma parte mais prática, né, que fazer um orçamento com vocês, um levantamento aqui. E a gente vai fazer agora um orçamento, tá? Então esse aqui é o modelo da Secretaria da Educação, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer na elaboração desse orçamento é dar o nome da escola. Então, porque é um modelo, a gente precisa salvar com o nome da escola ou o nome do lugar que a gente precisa fazer, para não salvar em cima do modelo. Então, a gente vai colocar aqui, essa escola já teve outros orçamentos, então eu vou colocar aqui que é orçamento 003. O nome da escola é ECI Alfredo Pessoa. Eu acredito que a cidade é somente mais voltada no João Pessoa. Certo? Após feito isso, nós iremos salvar para não perder o modelo. Pronto. Feito isso, está salvo, tá? Esse aqui é o modelo da Secretaria de Educação, onde aqui tem todas as bases que nós utilizamos e aqui o orçamento gera a partir da memória de cálculo, certo? Então, a gente vai iniciar aqui vendo os serviços que são executados. Aqui eu vou entrar só na parte de elétrica. Então, o que não fosse executado, nós podemos remover daqui. Então, movimentação de terra, revestimento, cobertura. Esses serviços não vão ser executados. Não melhor, vamos deixar aqui só para exemplificar o que precisa, tá? Então, vamos supor aqui que a gente está na parte de cobertura e a escola tem 3 blocos. Então, foi dividido no levantamento que é o bloco A, o bloco B e o bloco C. Então, o bloco A ele tem 38,27 por 8,90. O bloco B ele vai ter
o mesmo tamanho do bloco A, vamos supor que todos têm o mesmo tamanho, porque é tudo igual. Aqui a gente precisa fazer o cálculo da cobertura com a inclinação, com o fator de inclinação, né? Que a gente considerou que o fator de inclinação seria esse de 1,033, que é geralmente 25 a 30% de inclinação, mas a gente pode precisar de mais. Aqui o cálculo da área é feito em cima do comprimento, largura e o fator de inclinação, e o subtotal é a conta da área vezes a quantidade de vezes que vou repetir. Então aqui é a mesma fórmula, precisa ser ajustado aqui a parte da soma total, e aí a gente tem o valor da revisão de cobertura para a seda tipo canal 1 com reposição de 20% de material. Esse item aqui ela considera que vai trocar telha e vamos trocar madeiramento. Tá? Então, depois de fazer isso aqui, a gente aqui no lado é possível ver o valor do quanto custou, quanto está valendo essa função. Então, R$85 mil para poder fazer essa revisão de cobertura. Cumeira para partes necessárias, né, do serviço de revisão de cobertura. Então a gente vai copiar toda essa parte aqui, né, porque a cumeira ela é linear, então vai ser o maior comprimento do bloco. Então a gente coloca aqui, só uma cumeira precisa ser feito para a parte da revisão de cobertura. O subtotal vai ser sempre esse valor vezes a quantidade de cumeiras que precisarem ser trocadas. E a gente vai ter aqui o valor em metro linear da cumieira para trocar junto com a revisão de cobertura. Após isso, a gente tem o embolsamento. O embolsamento é aquela, pode chamar de beribica, toda aquela parte que você coloca numa telha e passa a massa para poder as telhas ficarem juntas, né? Então, o item é embolsamento com argamassa, metro linear, a unidade, e a mesma coisa que vai ser de um lado e do outro, né, da cobertura, quando na cobertura tem duas águas. Então, copia-se esse mesmo valor, porque mesmo para cá e para cá, a diferença da cumieira que aqui vai ser 2, porque é um lado e outro lado. Então, os valores se repetem aqui. E aí a gente tem o valor do embolsamento, ok? Nesse exemplo a gente não vai ter rufo, não vai ter calha, mas eu quero trazer aqui um exemplo para a parte de fibrocimento. Na revisão de fibrocimento, o código é 265, que é do Olsen, tá? Esse item aqui, ele considera que vai ser trocado telha e madeiramento, mas a gente faz uma adaptação desse item para poder deixar apenas a mão de obra. Então, a gente vou supor aqui que o bloco D e o bloco E são de fibrocimento, tá? A inclinação aqui, o fator de correção é 1,005, ok? E que o bloco L tem 20 por 10, e o bloco D tem 20 por 10, e o bloco E tem 12 por 5, vamos supor, certo? Então essa parte aqui ela vai ser considerada para a parte de revisão de cobertura em fibrocimento. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, né? Porque precisamos repetir a fórmula, que vai multiplicar comprimento, largura e inclinação. O subtotal, vamos colocar uma fórmula de soma aqui, para poder somar esses dois serviços. Tá? E aí, Gabriel, como é que faz? Porque eu não estou colocando nem madeira, nem telha, nem nada, eu estou botando só a mão de obra. O que a gente vai fazer aqui é quantificar a quantidade de telhas a serem trocadas. Então, a gente usa o item telhamento com telhão do lado, que é em metro quadrado. E qual vai ser a área que vamos colocar? Vai ser a área da telha unitária. Então, a telha ela tem 2,44 por 10. Essa vai ser a área de telha. Então, aqui eu estou botando que eu vou trocar uma telha. Então, aqui eu vou colocar a quantidade de telhas que eu vou precisar trocar. Vamos supor aqui que eu vou botar 20%, tá, de revisão do bloco B. Então, vou colocar aqui 20 telhas. 20% já passou, né? Vamos colocar 15 telhas. Pronto, 15 telhas está aceitável. Então essa vai ser a quantidade de telhas para trocar em 20% de revisão do bloco D.
Mesma coisa serve para o bloco E, tá? Então, o bloco L tem uma área de 60 metros quadrados. Vamos colocar aqui 10 telhas. 10 telhas é muito, né? Vamos colocar 10 telhas. 12, 5 telhas. Então, serão trocadas 5 telhas na parte da revisão de cobertura. Então, isso aqui vai ser a forma calcular. Tudo que colocamos, precisamos remover, então a remoção de telha vai ser a mesma coisa aqui, a mesma forma. E é isso, não vamos ter transporte. Forro de PVC são itens aqui que eu deixo carregado, né? Que é para placa de gesso quando precisa, remoção de gesso. Esses serviços aqui, eles consideram a parte de revisão de forro de PVC. Então, se eu pegar aqui na sala 01, que tem 8 por 6 e 10, ele vai dar área de retirada, né? Vai ser a mesma área de colocação e a mesma área para limpeza. Então, isso tudo aqui faz parte do item de revisão de cobertura, certo? Supor que eu deixei esses itens aqui, esses outros que não vão ser executados a gente exclui. Caso precise, né? Se a gente precisa incluir serviços, como é que vai ser feito? Precisa ser, nesse exemplo, nessa planilha, você vai precisar pegar todos esses referenciais aqui, copiar, tá? Por causa de todas as formas que tem aqui, e inserir as células copiadas. Então, aqui a gente consegue depois só adicionar os serviços que precisa, ok? Aqui eu preciso ajustar o item, tá? Porque a fórmula ele vai puxar com base nisso aqui. Pintura. Vamos colocar aqui um exemplo de pintura na sala 1 também. A sala 01 para o item de remoção. Então, aquela remoção de pintura, aquele item de remoção, raspagem ou lixamento e escovação, para poder retirar a pintura para ser aplicada a pintura nova. Então, a sala tem 8 por 6 e 10. O pé direito de lá é 1,30, tá? Então, o perímetro vai ser a soma desse mais esse, tá? Vezes 2, porque são dois lados. Aqui a gente tem um perímetro do lugar. Aqui a gente vai colocar o desconto. Então, nessa sala a gente viu que tem uma porta de 80 por 2,10, mas a área efetiva de pintura de 2,10 não é isso daqui. Então, é 50 centímetros, então vai ser 80 por 0,50, tá? Mais uma janela, duas janelas que vai ter de 1,20 ou área efetiva de pintura mesmo da janela que vai precisar descontar 0,50 vezes duas janelas. Isso aqui vai dar o desconto que precisa ser calculado. Então aqui é 1 e a porcentagem de remoção vamos fixar em 50%. Então ela está calculando aqui 8 vezes 6 e 10, mas não é isso, tá? Aqui está como se fosse um quadrado, a gente vai calcular a área aqui da forma que seja perímetro vezes a altura, ok? Menos o desconto da área. Então a área ficou desse valor. O subtotal a gente vai calcular em cima da área vezes a porcentagem que vai ser feita. Essa vai ser a área efetiva de pintura. Vamos supor que lá na sala 1 a gente viu aqui que tem forro, então não vai ter a parte de teto, a gente pode excluir tranquilamente, certo? Mesma coisa serve aqui para pintura. Então a gente vai fazer a pintura da parede, é basicamente a mesma coisa, então a gente pode só copiar essa descrição aqui e jogar para cá, né? E ajustar essa fórmula aqui. Então, está aqui a área de pintura. Isso você vai ser repetido para todos os serviços, todos os itens que precisarem de pintura, a gente vai fazer dessa mesma forma para poder estar claro, porque aqui eu vejo que eu tenho 8 por 6 e 10, a altura é essa, o perímetro é esse, o desconto que foi dado é esse, a área que é calculada para pintura vai ser esse. Aqui temos o item de preparação, preparo de superfície de lixamento, né, o fundo preparador.
Utilizando o fundo preparador quando é pintura nova, pintura antiga. Então a gente faz uma pintura em cima de uma pintura antiga, a gente só está removendo 50%. O fundo preparador ele é mais aconselhável para esse tipo de serviço. Quando é pintura nova, a gente usa o selador. Okay? Então, o fundo preparador ele vai ser a mesma área de pintura, porque a gente precisa aplicar ele antes de emassar, então pode copiar esse mesmo valor. Tá? Aconselho a ser feito todo um serviço, certo? Fazer todo esse serviço aqui, botar todos os lugares e depois passar para o outro item, porque é só fazer uma cópia e jogar para cá, certo? Mesma coisa vai para aplicação de massa externa. Mesma coisa. Então, é uma pintura interna, então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fixar também que será 50% de massa, como a gente já tem essa fórmula aqui, podemos calcular daqui, é só copiar e colar aqui. A gente vai ter a área que vai precisar para poder fazer esse amassamento, tá? Não temos área externa, então vamos excluir. Esse item aqui utilizamos para a pintura do berimico com cal, então aqui vai entrar a parte aqui da cobertura, que seria isso aqui, tá? Vamos pegar essa área aqui e colar aqui, tá? Mas ele é em metro quadrado, qual a altura que deve considerar? Vamos considerar uma altura de 10 centímetros, tá bom? E a área vai ser a fórmula do comprimento vezes a altura. A gente vai chegar aqui com a área. Como são dois lados de cal, vai pintar aqui e vai pintar do outro lado, a gente vai chegar nesse valor aqui de 22,96 metros quadrados para poder fazer a pintura do berimique do bloco A, bloco B e bloco C. Não vamos pintar. Vamos colocar aqui que tem uma pintura de uma janela de ferro. Então a gente coloca aqui janela 1, tá? A sala 01. Ela tem 3,20. Eu acho que tem 1,20. Então 1,20 pela altura de 1 metro, tá? E aqui a gente considera as faces de pintura. Então você vai pintar uma janela, ela vai ter um lado, o outro lado de trás e toda a parte do marco e do alisar. Então, pelo TCPO ele considera uma face de 3 faces, mas aqui a gente está considerando uma face de 2,5, tá? Porque eu vou pintar um lado, outro lado, e esse 0,5 ele representa essas bordas que precisam ser feitas. Então a área aqui de pintura vai ser o comprimento vezes a altura, tá? De pintura não. Aqui é o item de remoção de ferrugem, que é o lixamento para poder pintar. Esse vezes esse. Aqui eu vou fazer a multiplicação pelas faces. E aí vamos chegar no valor que essa janela vai ter uma remoção de ferrugem de 3 metros quadrados. A pintura vai ser a mesma coisa, então é só copiar. E a mesma coisa vai para o fundo zarcão, que também é só copiar. Então a gente segue essa etapa de remoção, certo? Então a aplicação de fundo zarcão e depois a pintura do tinta esmalte. Aqui vai ser onde a gente insere o código. Então o código que eu vou usar aqui vai ser esse, que é a pintura. Vai servir para qualquer, porque ele puxa da medição. Então todo o cálculo ele puxa daqui e joga para cá. Não vai ter letreiro, né? Se estender muito, a mesma coisa agora vai para a porta. Então aqui esses são os itens que são utilizados para poder fazer a pintura de porta. Então a gente tem a pintura da porta, tem a aplicação da massa alquímica, o lixamento da massa e a pintura do fundo nivelador, que compõem todos os itens para a pintura do esquadrilho de madeira, que vai entrar tudo que for de madeira. Então vamos colocar aqui, né? Porta 01, sala 1. A porta ela tem 80 por 2,10. As faces da pintura da porta vão ser 2,5 também, porque eu tenho um lado da porta, o outro lado da porta
toda a parte da lateral da porta e toda a parte do marco, dentro e fora. Então isso chega mais ou menos a esse valor. Mesma forma, vamos calcular comprimento vezes a altura, temos a área efetiva de pintura e vamos multiplicar pela quantidade de faces. Esse aqui vai ser a área efetiva para poder pintar a porta. Então, esses valores repetem aqui, né? E aqui a gente tem a fórmula de cálculo da pintura. Isso vai servir para todos os outros itens, tá? Vou diminuir aqui essa quantidade de coisas de hora para poder não ficar muito extenso, mas todos os serviços vão ser da mesma forma. A gente vai colocar a descrição do produto, a quantidade necessária e vai fazer o cálculo daquilo que precisar. Quando os itens não tem nessa planilha, quando não está aqui nessa parte carregada, você pode pesquisar no Nossa Fácil, né? Vai pesquisar o código que você precisa e vai colocar aqui. Aqui ela vai puxar da base de medição. Então, como eu não vou usar essa parte aqui, vou excluir, tá? Toda essa parte elétrica, hidráulica. Vou deixar só os serviços complementares. Então, aqui é a limpeza final, o item de limpeza final, né? A gente vai usar esse item do OS, então vou colocar a expressão da limpeza final do C. A área aqui que eu vou considerar, em vez de calcular, eu vou considerar a área da cobertura, né? Que é a área completa de lá. Isso aqui é o item para o isolamento, para poder fazer as fitas zebradas, para poder demarcar os serviços, as áreas. Então, o isolamento, a conta que é feita é com base também na área de cobertura. Eu vou copiar toda essa área aqui, tá? Que são a área que nós vamos trabalhar para ter essa parte de isolamento. Só que o isolamento é em método linear, então a gente precisa do perímetro. Então, aqui ele vai calcular o perímetro dos 4 lados. Para cá, porque é a mesma forma, ajusta sempre as fórmulas, tá? E agora a gente vai para o item de pintura imunizante, que é a desculpinização. Sempre que for fazer a revisão de cobertura, a gente precisa colocar a pintura imunizante, tá? Aqui é o item que foi colocado para a desculpinização depois de muita conversa com a fiscalização, mas existem itens também para a desculpinização. Então vamos somar essa parte aqui, né? Jogar aqui, e aqui vai ser a área do bloco, a área da cobertura que vai precisar fazer a imunização. Como essa fórmula é a mesma, joga para cá, ajusta-se a fórmula, e aqui a gente tem o valor para a parte de imunizante. E temos também a barreira química, que é aquela barreira que faz pelo perímetro executado da obra. Essa conta foi feita com base no perímetro de todos os blocos e a altura que é aplicada é a altura de 1 metro. Então, é toda a parte do perímetro de todos os blocos vezes 1. Vamos colocar aqui uma limpeza de terreno que vai ter, que é o terreno. Bloco A, tá? E esse aqui, vamos botar aqui o terreno, ele vai ter 20 por 10. A conta do terreno é uma área, tá? Esse vezes esse. Vão ser 200 metros quadrados de limpeza. Então, isso aqui, aqui a gente vai ter sempre esse valor que vai ser analisado com base aqui. Então, seguindo aqui, temos a limpeza de terreno, né? Esse aqui, vamos utilizar esse item quando a altura de vegetação é muito alta, tá? Esse item do SPC a gente utiliza quando a altura de vegetação é mais alta. Esse item aqui do SINAP é utilizado quando a vegetação é rasteira. E temos outro item que é utilizado, que é o 3, que é o do ósseo, quando a vegetação está intermediária entre 1 e 1. Tá? Mas como não vamos utilizar, vamos excluir essa área aqui. Cálculo do andame, tá? Então vamos ter o andame tubular para poder executar o serviço e os itens de montagem para cada peça. Então, a altura mais o ponto mais alto vai ser considerado, que no caso vai ser para fazer a revisão de cobertura, tá? Então, o ponto mais alto dos blocos, vamos dizer que ele tem 5 metros, tá?
Então, a quantidade de peça ela vai ser relacionada diretamente com a quantidade de altura. Então, são 5 metros. Para cada metro, vamos precisar de 2 peças, certo? Então, uma peça aqui e outra peça aqui. Precisa mais uma para cada metro. Então, vai ter são 2 peças. 5 vezes 2, então a gente vai precisar de 10 peças, tá? Aqui eu estou considerando que eu vou precisar de 4 torres para poder fazer o serviço e que vão ser executados 50 dias de obra. Então aqui vai ser precisar 50 dias de andamento para poder colocar. A quantidade de torres dessa parte de montagens ela vem com base no andamento, é uma forma que puxa. E a quantidade de montagens aqui, para esse dia eu vou colocar aqui para fazer pelo menos uns 25 montagens e desmontagens, tá bom? Esses itens aqui não vão precisar. Como eu vou ter revisão de cobertura com telha de fibrocimento, eu vou colocar aqui um MUC. Tá? Então, e o MUC ele é calculado em hora, tá? CHP, que é custo horário produtivo. Então, eu vou colocar aqui que eu vou precisar de 3 dias de MUC, então 24 horas, ele vai dar aqui o valor desse serviço. Então agora a gente vai para a parte lá de cima, tá? Que é os serviços preliminares. João Pessoa ele não tem deslocamento de equipe por ser a capital do local, mas se precisar fazer essa parte de deslocamento, a gente tem aqui quais são os valores, tá? De cada gerência. Isso aí vai depender de cada contrato, se vai ter deslocamento, se não vai, isso tudo vai ser analisado. Mas como aqui não tem, a gente exclui. Este item aqui utilizamos para o transporte de material, então eu vou colocar a quantidade de viagens que ele vai fazer para poder transportar todos esses materiais. Vamos supor que serão 5 viagens. Como a escola é de uma pessoa, então vai ser apenas 1 hora. Então são 5 viagens de 1 hora para poder transportar todo o material necessário para a obra. Então, o transporte aqui é o transporte basculhante do entulho da obra, certo? Então aqui vai ser calculado com base na coleta. E aí como vamos calcular a coleta? A coleta vai entrar tudo aquilo que for necessário, tá? Tudo aquilo que for gerado de entulho para a obra. Então, vamos ver aqui, a gente tem cobertura, então vai entrar a parte de cobertura aqui, a gente vai copiar toda a área de cobertura, tá? E aqui temos comprimento, largura, altura e inclinação, tá? E qual a altura que eu vou considerar aqui para a revisão de cobertura? Quando é apenas telha, nós consideramos 0,02, tá? Mas como a revisão de cobertura vai ter madeiramento, vamos considerar 0,06. Então essa vai ser a altura para poder gerar o volume. Aqui a porcentagem é a porcentagem de troca que tem lá no nosso item, então é 20%. O empolamento que é considerado é de 1,3, tá? Por causa do volume como faz a conta. E aí essa conta vai ser o empolamento, vezes a porcentagem, vezes a inclinação, vezes a altura, vezes a largura, vezes o comprimento. Então aqui a gente vai chegar no volume de coleta para o bloco A. Então vai ser a mesma coisa para essa parte, soma-se aqui, e aqui a gente vai ter o cálculo da coleta para o bloco C, tá? Como não temos outros itens outros itens que vão demandar entulho, né? A parte vai ser de cobertura, vamos deixar apenas esse aqui, então o resto a gente pode excluir. Ah não, temos o item de limpeza de cobertura, engano meu. Temos aqui limpeza de terreno, né? Que foi feita a conta aqui, 20 por 10, tá? Então ela vai entrar aqui como terreno externo, e aqui a gente vai colocar a limpeza do terreno. Nada que gere dúvida, então aqui eu vou descrever tudo que precisa para poder colocar. Então aqui vai ser revisão, cobertura. A mesma coisa aqui vai para o bloco A, B e C, então vamos colocar aqui, tá? A altura lá, vamos dizer que a altura é de 10 centímetros a princípio. O empolamento não vai existir, não tem porcentagem, não tem inclinação, então a conta vai ser o empolamento vezes a altura, vezes a largura, vezes o comprimento.
Isso aqui vai ser a área efetiva de terreno que vai ser coletado e transportado. Tá? A depender, a gente vê dessa altura que pode ser mexida para ver quanto vai ficar o preço. Tá bom? Porque temos que analisar quanto a gente vai pagar para uma retroescavadeira ou para um transporte para poder fazer a coleta desse entulho. Esses itens aqui nós não vamos executar, então vamos excluir. Pronto, feito isto, tá? Aqui a gente precisa apenas ajustar os itens. Feito isto, o orçamento está pronto, tá? Um orçamento rápido, mas uma análise bem minuciosa. A gente vai aqui para a parte de medição, que é aqui onde é que vai ser feito o orçamento, a parte analítica. Então aqui, como todos os itens são carregados nessa parte dessa pasta, aqui a forma da gente procurar vai ser pelos itens, tá? Então os itens a gente precisa só classificar do menor para o maior, porque ele vai classificar conforme os itens que estão aqui. Feito isso aqui, todos os itens estão calculados aqui, a gente pode ver que todos os valores estão aqui, tá? Vamos fazer um filtro de tudo aquilo que é vazio, que são os vazios, são aqueles itens que não entraram nessa forma. Então, a gente faz esse item aqui, tá? Vamos ajustar a formatação, então a gente vai formatar ela, autoajuste de formatação. Depois de ajustar, está pronto o orçamento. O valor aqui dessa revisão aqui, desse orçamento ficou de 160 mil, tá? Temos todos os itens aqui. E a administração local, nesse contrato, ele é feito em hora de funcionário, ela fica nessa parte final aqui. Então aqui a gente tem o orçamento, tá? Completo, sem erros. E agora é só enviar para a parte de revisão, tá? De quem for fazer a revisão desse orçamento, ou então ser enviado para a fiscalização. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? O curso ficou um pouco grande, mas vamos sempre analisar aqueles 4 pontos, tá? Identificação dos serviços, a análise do levantamento bem criterioso, a memória de cálculo é bem descritiva e a validação e a revisão. Depois de tudo isso, eu reviso tudo aquilo que eu fiz, tá? Para não faltar serviços. É isto, vamos até a próxima aula.